Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning Creative Sharing, episódio número 92, e hoje temos connosco David Carvalhão. Viva David, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo excelente. Olha, muito obrigado por aceitares aqui o desafio e começamos sempre uma pergunta desafiante, que acho que é o que faz mais sentido. Falar um bocadinho quem é o David Carvalhão, um bocado da sua jornada profissional e académica. Eu acho que isto por si só dava quase para o podcast todo, mas vamos ver o que é que consegues abreviar aqui. Ok, antes de mais, olha, muito obrigado pelo convite. O meu percurso, eu tirei Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro, já noutra vida, já há muito tempo. Ahm, nunca trabalhei em Eletrónica nem em Telecomunicações até há coisa para aí de uns 5 ou 6 anos atrás. Uhum, Portanto, rapidamente derivei para a área da informática. Tive um percurso profissional inicial acelerado, digamos. A minha média de permanência nas entidades empregadoras era 9 meses, depois eu demitia-me e ia, ia fazer outra coisa. Geralmente o meu threshold era quando eu começava a sentir que não estava a aprender muito, passava para a próxima. E em 2006 criei a minha primeira empresa, a Edge uhum, Consulting. A coisa correu bem, depois criei outra chamada WIT-IT, e de repente, fast forward 6 anos, e tinha um grupo com 16 empresas, e na altura estava mais focado já numa área de inovação que nós criámos uhum, dentro do grupo, e portanto aquilo que eu fazia era investigava novas tecnologias e depois fazia spin-off destas tecnologias sob a forma de novas startups. uhum. Depois, em 2015, tive ali um pequeno percalço com, com um sócio que ainda está a ser resolvido. Espero que um dia venha a ser resolvido pelo Ministério Público. Comecei praticamente do zero, em 2016. Uhum. Criei um novo grupo de empresas que tenho estado a desenvolver. Portanto, criei uma empresa Uhum. Umbrella, chapéu de chuva, debaixo das quais depois ia criando os meus projetos. Claro. E atualmente passo grande parte do meu tempo ou a desenvolver novas tecnologias que depois fazemos então um spin-off dessas coisas, Certo. ou a desenvolver as startups. E depois tenho, digamos, um side job como perito da Comissão Europeia, onde faço avaliação de novas tecnologias para o EIT, para Boa. os fundos rurais e essas coisas. E faço também esse trabalho, quer de identificação de novos negócios, novas tecnologias e mentoria para alguns fundos de investimento. Boa. Pouca coisa. Passando assim, por isso é um bom resumo, como eu costumo dizer. Olha, diz-me uma coisa, um dos projetos com quem tu tens essencialmente estado focado é a iCare, correto? Podes Exatamente. partilhar aqui com a audiência um bocadinho como é que surgiu a ideia, a missão e alguns use cases que possas partilhar? Com certeza. Portanto, a AidScare surgiu de uma maneira curiosa, que foi daquelas situações amiga de uma amiga que, que na altura estava, portanto, já era mentor de startups e que me referiu que tinha ali uma startup que tinha que me apresentar a fundadora, que ela estava a passar algumas dificuldades. E foi-me apresentada a Diana Pires, que hoje é a minha sócia, Uhum. que efetivamente tinha um projeto muito interessante, que era um sistema completo que permite higienizar doentes acamados e manter o ambiente circundante a um paciente acamado estéril, portanto, que permite evitar contágio intra-hospitalar, Uhum. que é uma das principais fontes de infecção e de mortalidade mesmo nos hospitais. E na altura ela tinha um protótipo que tinha sido feito assim um bocado estas pancadas e tinha falta de dinheiro, Certo. e portanto eu ajudei a arranjar financiamento e ajudei a redesenhar o protótipo Uhum. que ela tinha feito. E a dada altura ela perguntou-me se eu queria ser sócio dela, e eu disse com certeza, vamos a isso. E portanto hoje em dia
Aquela empresa o que faz, temos neste momento três linhas de produto Uhum. principais. Temos que são os lençóis, os têxteis Certo. técnicos que desenvolvemos, que são tudo em um, como eu costumo dizer, aquilo Sim. é bacteriostático, antiviral, é impermeável, respirável. Portanto, é um têxtil que não só para doentes acamados, também vendemos aquilo, por exemplo, para pais preocupados com o ambiente onde os filhos dormem, mas Boa. mantém a esterilidade do local. Temos um dispositivo que permite então dar um duche a um doente acamado sem ter que o tirar da cama, o que é um fator importante, porque há muitos pacientes que não podem ser mobilizados. Certo. E, começámos a desenvolver outros produtos. Recentemente terminámos um novo inalador para uma molécula da doença de Parkinson, que o próprio inalador detecta pelos movimentos do paciente qual é a progressão da doença e qual é que é o efeito da molécula, usando depois ali um algoritmo de inteligência artificial por trás para detectar E esse esse produto já efeito. está em produção, vamos chamar assim, ou está ainda em fase de Ele validações? neste momento está em produção numa série limitada que está a ser usado para testar uma nova molécula que endereça a sintomatologia da doença de Parkinson. Certo. E, portanto, estamos a fazer um dois em um. O dispositivo, ao mesmo tempo que estamos a fazer o medical trial, estamos a apoiar um clinical trial de uma nova molécula Boa. desenvolvida em Portugal e que está a ser lançada. E é tudo baseado cá em Portugal, correto? Tudo baseado cá em Portugal, sim. Uma Boa. empresa inteiramente portuguesa. Boa. E quais é que são os, deve ser alguns, não é? Mas os principais desafios, porque estamos a falar de áreas às vezes bastante relevantes, não é? Mas que por vezes não é assim tão fácil de integrar na estrutura, vamos lá, no setor propriamente dito, não é? Digo eu, pelo menos é a minha percepção, posso estar errado. E assim, esta área tem sempre um problema que é o problema regulatório, não é? Qualquer coisa Claro, que uma pessoa faça para a área médica tem sempre um conjunto de requisitos para cumprir a regulamentação, para se conseguir a certificação, que a melhor maneira de eu descrever é um autêntico pesadelo. Aquilo são coisas. traduzindo assim eh, rapidamente. Quando a pessoa pensa que tem um produto fechado e que já endereçou as certificações todas, alguém se lembra, mas aquele componente não pode ser assim porque, e pronto, lá tem Sim, que se redesenhar o produto, portanto tem ali um conjunto de desafios grandes, para além que a fiabilidade que nós temos que ter no produto que temos é muito superior, tratam-se de vidas humanas, portanto ali claro. quando a coisa corre mal pode correr muito mal. Portanto é um desafio diferente, se calhar, de outros que eu tinha, por causa de precisamente não só do processo regulatório, mas do nível de precisão que nós precisamos de ter naquilo que fazemos e de É. qualidade. Sim, já não é um processo tanto experimenta, funciona e se calhar, desculpa a expressão, também experimenta, né, como é óbvio, mas implica ali se calhar uma parte também muito processual, muito burocrática, que torna aqui um bocadinho mais pesada esta, por isso é que também a área, estamos a falar da área de saúde, pacientes, por isso talvez por isso também, né? E nós estamos habituados um bocado no digital, não é? Alguma coisa está menos bem, uma pessoa faz um post de uma nova Claro, versão e resolve aquilo. Aqui, a nível de software, quando se faz um custo de nova versão, tem que passar pelo processo regulatório todo, tem que passar por um conjunto claro, de inspeções, portanto, tem que se ter muita certeza naquilo que se faz, porque se a coisa corre mal, claro. corre mesmo muito mal. E porque também são fases longas, não é? Por isso estamos a falar de períodos longos de maturidade do processo para que possa não só regulação, mas também de experimentação, validação, por isso são fases maiores de projetos, se calhar que tu tinhas mais curtos, em que ias ao mercado e Sim, sim, testavas e dá, não dá, estamos, exato. e aqui é Não é mais, isso. mais Nós ontem estávamos a extenso. falar com um parceiro alemão para uma nova versão do dispositivo que estamos a criar, do dispositivo da Arduz. E eles surpreenderam-nos muito pela positiva, pela celeridade do processo, que para nós passarmos de onde estamos agora, quase que um protótipo pré-industrial pronto, Uhum. até podermos considerar a industrialização, portanto, passar só pelo processo de validação e regulatório, Claro. eles tencionavam demorar apenas 8 meses. Para nós foi, uau, fantástico, são 8 meses. Portanto, Sim, 8 meses é uma coisa natural, vamos, nem normal, vá, por assim dizer, né? Sim. sim, sim, sim. Portanto, são ciclos diferentes.
E por um lado é positivo que assim seja, porque pronto, convém efetivamente que os dispositivos médicos tenham este nível de validação e de verificação, Claro, mas não é fácil. claro. Coisa é que tu consideras que seriam os próximos passos vossos a nível destas áreas da vossa empresa, se calhar? Projetos futuros, se é que Bem, podemos dizer isto, né? Desta forma. nós neste momento temos dois projetos, um deles que já está em uma fase de finalização a nível de protótipo laboratorial, e já com alguns testes. Digamos que estamos ali em TRL 5, Boa. em que estamos a usar tecnologia off-the-shelf simples de localização para fazer a localização em tempo real dos enfermeiros, dos pacientes e dos equipamentos dentro do hospital, com o fim de tentarmos detectar padrões de contágio, ou seja, primeiro, quando existe, por exemplo, uma infecção multiresistente no hospital, Uhum. identificarmos quem é que foram as pessoas que estiveram expostas, mas mais importante que isso, tentar identificar quais é que são os processos, os locais dentro do hospital onde ocorre mais frequentemente contágio Claro, particularmente das multiresistentes, das infecções claro, multiresistentes. Isto para depois o hospital poder tomar medidas preventivas e reduzir um problema que cada vez é maior, particularmente claro. porque cada vez mais temos bactérias que resistem aos antibióticos que temos, cada vez temos menos antibióticos eficazes, mas tem que ser, Fixe. abordar o problema de outra maneira. Claro. Portanto, este é o próximo passo. Boa. No meio deste processo, como tu falaste bem, mais demorado, mais resiliente, vamos chamar assim, como é que tu trabalhas ou como é que tu tentas, face aos principais desafios, uma pessoa que vem muito da área de inovação, como é que tu tentas ultrapassar isto? Porque inovação implica, não é preciso fazer tudo novo, né? Mas muita interatividade e por vezes estes processos são mais lentos, né? Como é que tu tentas aqui te adaptar a esta realidade, vamos chamar assim? Bem, eu tento, eu tenho um processo muito pessoal. Nós geralmente quando temos um desafio para endereçar, eu fecho no meu escritório em casa. Eu felizmente tenho um laboratório montado aqui que me permite Uhum. trabalhar com dispositivos eletrónicos e com informática e por aí Sim. fora. Faço uma prova de conceito, crio uma prova de conceito que seja, já tenha funcionalidade suficiente para nós podermos efetivamente fazer um teste em ambiente quase real. Ahm, Depois o que fazemos é tentamos encontrar uma forma do nosso teste, desta prova de conceito, ser o menos invasivo possível, digamos, dentro daquilo que é o processo já existente, Uhum. por forma a podermos fazer, primeiro a passar nas entidades éticas que regem este tipo de testes, mas depois fazemos um pequeno Claro. piloto logo com a prova de conceito, ainda numa fase bastante embrionária, para fazermos, digamos, todo este trabalho antes de começarmos a entrar propriamente na fase de prototipagem e de certificação e por aí fora. E, portanto, tentamos que, quando chegamos a essa fase, já passámos por uma série O de caminho das processos, de pedras, vá, iterações. assim como é, certo, certo. Exatamente, então nós antecipamos um pouco, enquanto na maioria, se calhar, dos outros processos de inovação que eu estive envolvido até hoje, nós tentávamos lançar rapidamente o produto e depois fazer esta iteração já no mercado para termos Uhum. uma base de feedback mais alargada. Aqui isto tem que ser feito muito antes de estarmos sequer na fase de prototipagem, escolher muito rapidamente feedbacks, e tentar integrá-los ainda na fase entre a prova de conceito e o protótipo. Portanto, é Boa. um processo um bocadinho diferente, implica muita Certo. interação com os profissionais de saúde, e pronto, e assim consegue-se mitigar um pouco, mas chegada à Acaba- fase de certificação, ok. Claro, e também passa por um processo mais colaborativo e também troca de conhecimento, né? Porque eles são envolvidos logo na fase inicial do processo, de forma também o conhecimento que têm, a experiência que têm e partilhando também aqui isto também faz com que eles se sintam que fazem parte do projeto, né? Talvez possa ser também esse um dos objetivos, né? É um dos objetivos e é assim, efetivamente, a Diana, sócia da empresa, Uhum. ela é enfermeira de formação, que é uma excelente ajuda aqui no nosso Claro, processo, porque ela tem alguma experiência direta daquilo que são as necessidades claro, dos profissionais de saúde, mas, acima de tudo, é perceber o que é que efetivamente é percepcionado como uma ajuda pelo profissional de saúde. Portanto, como é que nós os ajudamos
a fazer aquilo que eles precisam de fazer de uma forma melhor. Isto, por vezes, traz algumas limitações complicadas, porque existem Uhum. processos que nós não podemos mudar na saúde, Claro. processos que já fazem parte de protocolos clínicos e, portanto, nós não podemos São standard, não é? chegar São lá. muito rígidos, não é? Certo. Certo. Exato, eles fazem aquilo daquela maneira, é sempre aquela sequência de passos, é aquilo que está certificado, é aquilo que é aceito mundialmente, é aquilo que eles vão continuar a fazer. E, portanto, nós temos que encontrar uma forma de integrar aquilo que são as nossas soluções para os ajudar na Claro, sequência deste processo. Por vezes, como por exemplo neste caso da questão da localização, temos a vantagem de conseguir ter um processo que não existe, portanto é um processo que acaba por estar à parte, claro. e portanto nós conseguimos chegar lá e definir um bocado as regras do que é aquilo que É nós mais vamos conseguir moldável, vá. entregar. Tem essa agilidade de poder moldar. Exato. Mas de qualquer maneira, não nos vale de nada ter um produto que é fantástico se depois no final do dia não é percepcionado por profissionais como sendo algo que aporta valor. E portanto, Claro, como dizia com toda a razão, nós tentamos desde o início perceber do lado deles o que é que na percepção deles traria valor naquilo que estamos a fazer. claro. Boa, excelente. Das várias atividades que tens, uma delas é que fazes parte da Union Venture Aos Builders, Venture correto? Builders, Ou seja, qual é que exatamente. são os principais objetivos que vocês têm internamente e até perspectivas futuras que possas partilhar? Assim, a Union surge de um processo engraçado, porque a Union é algo que eu já tinha tentado implementar desde 2013, 2014 e estava mais ou menos a conseguir implementar no meu grupo de empresas. Depois tive um pequeno percalço, como indiquei, e entretanto em 2019, 18, ainda foi antes do Covid, Uhum. um, por coincidência comecei a falar com o Carlos Mendes. E chegámos à conclusão que tínhamos uma ideia muito parecida sobre aquilo que eram alguns dos principais problemas associados aos programas de aceleração, Uhum. dos quais nós participávamos como mentores ou como formadores. E o principal problema que nós sentíamos era as startups entravam no programa de aceleração, e se nós criarmos aqui uma analogia com o carro de Fórmula 1, não é? Correto. Já que é aceleração, nós entrávamos no carro, o fundador de uma startup entra num carro de Fórmula 1, entra num programa de aceleração, acelera até 400 km hora, e quando chega à primeira curva, acaba o programa de aceleração e eles dizem, ok, pronto, agora força aí. E ele de repente Continua. encontra-se a 400 km hora com uma curva a aproximar-se rapidamente e muitas vezes escapa-se. E Uhum. portanto, qual é que foi o nosso objetivo? Foi conseguir encontrar uma forma de apoiar as startups de uma forma continuada no Sim. tempo. E a forma como nos propusemos a implementar isso foi criando um programa no qual nós pegamos em startups que identificamos como promissoras. Nós Uhum. literalmente sentamos ao lado delas e ajudamos a torná-las investíveis. Uhum. Trazemos as competências todas que faltam à startup sobre a forma de mentores que sejam market leaders ou thought leaders dentro daquilo que Claro. fazem. E estes mentores ficam com uma pequena participação na equity da empresa, o que garante que Boa. mesmo após o final do programa, eles vão continuar a estar presentes, a apoiar o decision making, a trazer as suas competências para dentro da E empresa. até para apoiar as pessoas que estão nos projetos, porque às vezes não têm essas skills todas, né? Como é óbvio. Sim, sim, sim. Portanto, aquilo que nós fazemos inicialmente é, nós chegamos lá, identificamos o projeto, fazemos umas contas para ver se o projeto é viável, vemos o que é que o projeto precisa para ser investível, fazemos essa gap analysis e vemos, ok, para além daquilo que é preciso fazer em termos de desenvolvimento, serviço, produto, whatever, Uhum. quais é que são as competências que são necessárias a trazer para aqui para que isto aconteça. Claro. Trazemos essas competências, organizamos a estratégia da startup. Quando temos aquilo empacotado de uma forma que faz sentido, levamos a startup a um clube de investidores que temos internamente dentro do Venture Builder, e apresentamos aquilo que é um projeto já investível, já com a maturidade necessária, com os skill sets necessários. Portanto, e a E, partir daí reduz bastante o risco para o investidor. claro. E também até
faz com que, se calhar, uma parte pode ser interessante que eu agora estava aqui a pensar é, protege o projeto, que às vezes pode haver ideias boas, mas que não foram bem assessorados, se podem perder, né? E vocês, assim, de uma certa forma, conseguem garantir que aquele projeto tem uma sustentabilidade, vá por assim dizer, e competitividade, e não se perder, como tu disseste, de ficar na curva sozinho, e não deixa de ter validade, mas sozinho pode-se perder, né? Sim, como nós sabemos, assim, existe uma taxa de insucesso muito grande nas startups. Sim. Não digo que não haja uma percentagem grandinha, mas não é a maior parte dos casos de longe, falho porque o conceito, a ideia base, o negócio não faz sentido. O Uhum. maior, a maior razão pela qual as startups falham é por má implementação, Certo. o que é fácil de compreender, eu compreendo isso perfeitamente, porque eu sou um engenheiro e quando criei a minha primeira empresa, estudei muito sobre gestão, mas cometi erros à torto e à direito. Por acaso tive a sorte de sobreviver à primeira e depois a minha aprendizagem permitiu-me criar mais uma startup. Claro, Mas há muitas pessoas que, por azar ou por falta de conhecimento, não sobrevivem a essa má implementação e aos problemas que vão surgir. Por isso, aquilo que nós procuramos é pegar no conceito que existe e apoiar em todo o processo daquilo que é a implementação para que se a empresa falhar, falhe porque não existe mercado ou porque existe ali algum claro. problema no conceito base que não seja por falha de competências ou de implementação. Bom, e esse processo que vocês estão a dizer de preparação, lá, criar esse pacote, tem uma média de tempo que demora, mais ou menos? Pode ser variável, né, conforme os projetos, mas em média. Sim, depende da maturidade, mas eu diria que em média estaremos a falar sempre de 6 a 8 meses para o projeto médio, digamos. Temos algumas situações de exceção, projetos que já nos chegam com aquilo que nós identificamos com um grau de maturidade muito elevado. Tipicamente, esses projetos, aquilo que lhes falha é a componente financeira, e, portanto, nós arranjamos um mentor que traga essa competência financeira, rapidamente organizamos um projeto de investimento e se calhar a coisa demora 2 meses, mas eu Claro. diria que a média estamos a falar de 6 a 8 meses. Bom, qual é a tua percepção, tendo essa possibilidade que tu tens de conhecer talvez empresas com mais maturidade, outras com menos maturidade, empresas menores, como é que tu vês aqui o papel da inovação? Ou seja, eu vejo em Portugal que cada vez mais devíamos continuar a investir com mais força em ciência, em tecnologia e inovação. Não estou a dizer que os outros não. E tu, sendo esta pessoa, se calhar, que às vezes tocas um bocadinho e tens esse privilégio, como é que tu vês o estado da arte aqui em Portugal neste momento? Bem, há dois grandes pilares que têm que ser analisados em separado. O primeiro pilar é aquilo que eu chamaria o pilar científico. Estamos a falar daquilo que é o conhecimento que surge dentro das universidades, que em Portugal, infelizmente, tem uma taxa de transição para o mercado absolutamente miserável. Ou seja, há muitas Certo? tecnologias muito promissoras e soluções muito promissoras que surgem em ambiente académico, eh, feito por investigadores Nomeados, não é? extremamente capazes, criam uma nova solução, criam uma nova tecnologia, até patenteiam aquela tecnologia e aquela patente torna-se um papel muito caro. Eu costumo dizer, uma patente é mesmo só isso, é um papel muito caro até fazeres alguma coisa com ela. Claro. E as nossas universidades em Portugal são repositórios de papéis muito caros, chamados patentes, dos quais muito poucos, pois efetivamente, veem a sua concretização em produtos ou serviços Uhum. melhorados, como podia ser o caso. Acontece por várias razões. Uma delas prende-se com a falta de competência empreendedora, digamos, que muitos investigadores têm, porque são investigadores de carreira e querem continuar a fazer investigação, Claro. não querem necessariamente envolver-se nesse negócio sujo de criar startups. Certo. Ah, por outro lado, até mesmo aqueles que pretendem fazer essa transição, depois falta-lhes conhecimento, muitas vezes, e o apoio necessário. E eu sou frequentemente formador em programas de transferência de tecnologia, no qual nos tentamos dar formação a estes profissionais, e efetivamente sente-se ali que existe um gap muito grande de competências entre aquilo que é necessário para ser um excelente investigador e aquilo que é necessário para ser um bom empreendedor. Uhum. Este é um dos grandes obstáculos
que têm que ser endereçados. Existem muitas tentativas de fazer em Portugal, não particularmente bem-sucedidas, o que é um pouco desanimador quando vemos que existem casos, é o caso dos Estados Unidos, em que nós vemos que grande parte das grandes Certo. empresas que nós temos hoje em dia vieram de projetos universitários, não é? Sim. E podíamos seguir o modelo, podíamos ver o que é que eles estão a fazer e não está cá, Pelo menos copiar a mas parte boa, né? Como eu costumo dizer, já que estão a fazer bem, copiem o que se para que faz bem. reinventar a roda, não é? E até porque temos Mas desculpa, estou a interromper, tem até força. porque temos algumas parcerias com essas entidades, que isso ainda é mais. Sim, 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 Não sim, estamos a sim, falar de temos. coisas que não existem, né? Não, estamos a falar de coisas reais que existem, e parcerias, até há pouco tempo. Só, desculpa só te interromper, ou há pouco tempo, não Não, querendo não, aqui, claro, pois. até para ter mais audiência, há pouco tempo vi uma notícia em que dizia que a IFASEC estava a perder as pessoas de doutoramento e coisas assim, ou seja, é, é, lá está, estamos a perder aquele core de investimento, né? Para potencialmente fazer crescer a empresa, se calhar para outros patamares que não só aquele serviço propriamente dito, né? Exato. E nós temos uma vez mais, nós temos pessoas extremamente capazes, investigadores extremamente capazes, temos projetos fantásticos. Eu conheço o portfólio de patentes de algumas universidades em Portugal e existem lá pequenas gemas. Nós temos, inclusivamente, nos departamentos de transferência de tecnologia, temos algumas pessoas extremamente bem informadas e competentes. Mas depois parece que falta aqui uma policy, uma política mais abrangente, que promova ativamente esta transferência de tecnologia. Eu estou envolvido em algumas tentativas de tentar endereçar este Hum. problema. Uh, Veremos se serão ou não bem-sucedidas, mas efetivamente é um dos pilares em que eu acho que Portugal falha mais frequentemente, é precisamente este. Depois temos outro pilar que se prende com a inovação que ocorre fora das universidades e das Uhum. academias, em que o principal, como é que eu te explicar? O principal obstáculo que nós temos em Portugal é talvez uma falta de compreensão por parte de muitos agentes do mercado do que é que a verdadeira inovação é. Uhum. Porque é assim, fazer um novo site que é uma cópia daquilo que um site já faz com uma pequena mudança no user interface, é discutível se é uma inovação ou não. Eu pessoalmente considero que dentro daquilo que é a minha definição de inovação não encaixa. Certo. E, portanto, estamos a falar de inovação que efetivamente traz um conjunto de potenciais melhorias disruptivas para o mercado, que é como a Comissão Europeia o define, em traços gerais. Uhum. Nós em Portugal, quem traz esse tipo de conceitos começa logo a esbarrar-se com um problema, que é muitos dos nossos investidores, felizmente cada vez menos, muitos dos nossos investidores, não têm a compreensão de que estar a investir numa tecnologia que é disruptiva não é a mesma coisa do que estar a investir numa empresa que, e sem qualquer desmérito, que faz janelas de alumínio, Certo. que é um processo conhecido, sabemos como é que funciona, e então passa a ser uma questão de mercado e da janela ter mais característica ou menos característica. Mas é um problema de engenharia, não é um problema de ciência, não existe um Uhum. desafio subjacente. E isto implica que quando muitos investidores, repito, felizmente estamos a atingir um grau de maturidade interessante e cada vez são menos que têm esta atitude, mas ainda há muito. Uhum. Quando analisam um projeto de inovação e veem efetivamente aquilo que está subjacente, que é um elevado grau de incerteza, Claro. ou não é inovação, uh, decidem não investir. Ou mesmo quando decidem investir, são os primeiros, eu já vi alguns cenários desses, são os primeiros a tentar limitar a componente inovativa em prol de uma ida Do rápida ao resultado, mercado não é? E em do prol do resultado, não é? resultado. Claro. E, portanto, aquilo que acontece muitas vezes é que a mensagem que é passada para o mercado, para os empreendedores, Uhum. é que assim fica lá com uma pequena alteração incremental a um produto ou serviço, porque assim és investido e a vida até te corre bem, porque se depois ia fazer coisas que são efetivamente muito inovadoras, com muito potencial, mas com um risco subjacente, o teu projeto não vai a lado nenhum. Portanto, acaba por limitar um pouco aquilo que é a capacidade do nosso próprio mercado, que somos extremamente inventivos, como nós Uhum. sabemos, não é? Faz parte do Certo. desenrasca português,
mas acaba por ser muitas vezes limitado por esta mentalidade. Sim, e também há a versão ao risco, né? Porque se calhar, como tu sabes, tens essa experiência, se calhar se fomos, não estou a dizer todos os projetos, mas maioritariamente, nem que seja só pela conversa de falar com uma pessoa dos Estados Unidos, ele assume isso como um processo natural e se calhar percebe que é um processo, sim, que tem risco associado, mas que entende que existem outros níveis. Talvez, como tu disseste muito bem, concordo com o que estás a dizer, que é a maturidade do processo, né? A maturidade disso também ajuda muito. E o que me faz mais confusão é, se calhar, quando existem estes pilares que estavas a referir, não pensamos em Portugal isto, como integrar isto e não ter aqui cores partidárias. Isto é um processo que, independentemente seja qual for a cor, isto tem que ser feito, né? Pronto, eu acho que isto é, acho que é o mais Sim, relevante. Tem que ser há coisas que tem que haver um acordo, também não o nome que quiserem, central ou descentral, não quero agora entrar por aqui por termos políticos, mas é uma coisa que é, é isto que nos vai fazer ser competitivos, é isto que nos vai ser sustentáveis, e o que me preocupa e fico triste, com muita pena, antes de passar à próxima pergunta, que é, temos potencial. Pá, podíamos não ter jeito para sim, isto. Podíamos dizer, olha, pá, eu quero fazer uma coisa, mas não temos jeito, não temos competências, não temos investigadores, não temos educação e depois não tiramos proveito disso. Isso custa mais, ainda me custa mais do que às vezes não fazer a integração que se calhar como todos desejaríamos, não é? e temos um problema cultural, quer dizer, como estavas a referir a questão dos Estados Unidos. Eu tive a sorte de ter podido ter a experiência de ter a minha versão do sonho americano, de ter ido para Nova Iorque com um Uhum. sócio meu de mochila às costas, criar uma empresa e passar por todo, por todo aquele processo doloroso. E efetivamente, nos Estados Unidos, eu se falhar uma empresa, desde que eu tenha falhado de uma forma lógica, que foi, estava a tentar fazer uma coisa fantástica, pá, e falhar faz parte, porque era difícil, não estávamos a tentar fazê-lo. Isso conta como currículo e as Certo. pessoas exibem-no com orgulho e os Com investidores fraude, não é? valorizam. Não Certo. é? Uma medalha. Eu passei por este processo, tentei fazer uma coisa muito difícil, não correu bem, mas aprendi muito. São erros que não volto a cometer numa próxima empresa. E os investidores valorizam também isto. E quando nós olhamos para grande parte daquilo que são as grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos, para os empreendedores, não são os primeiros projetos, são os segundos projetos, são os terceiros projetos. Sim, sim. Em Portugal, eu se falho uma empresa, sou um falhado. Para já, As banca, pessoas até têm esquece lá um vergonha. dia. Sim, as Sim, pessoas têm vergonha de dizer isso, né? Até fica. Parece que ficas logo. Parece não, tu ficas conectado negativamente, né? sim, sim. Nem quase querem perceber porquê, né? Nem que seja dizer, mas porquê é que tu falhaste, né? Se calhar perguntar-te, olha, porquê é que tu falhaste, né? Parece que nem dá espaço para fazer essa pergunta, né? Nós um falhado, somos rotulados de falhados e esse rótulo é reforçado não só pela sociedade, mas pelas instituições, não é? E muitas vezes, assim, falhar uma empresa em Portugal é colocar um empreendedor fora da graça da banca durante os próximos 10, 15, 20 anos. É alguém Uhum. que vai ter muita dificuldade em fazer qualquer coisa com a banca durante os próximos 10, 15, 20 anos. É alguém que, quando vai à procura de investimento, uma vez mais, particularmente investidores com menor maturidade, com Uhum. menos experiência, repito, temos felizmente em Portugal já investidores muito capazes, ahm, mas que são enjeitados porque, ok, então eu vou investir num tipo que falhou uma empresa, como se isso fosse Uhum. uma tragédia. É assim, eu concordo que falhar uma empresa, uma vez mais, que faz um processo que é perfeitamente conhecido e que é uma pequena variação incremental, uma pequena melhoria sobre aquilo que é um produto, um processo já existente, Uhum. eu compreendo que possa existir esse estigma. Agora, alguém que falha um projeto que está a tentar fazer algo completamente inovador e disruptivo e completamente Claro. fora de tudo aquilo que foi feito, assim, seria de estranhar se não houvesse muitos que falham. É assim que a humanidade evolui, não é? E até pode limitar que haja outros projetos desse tipo, né? Mas pronto, isso por si só dá base a quase. Tu tens outro papel também, ou seja, um papel de nível de educação, ou seja, tu participas na Coimbra Business School. Qual é o tópico lá que estás a ajudar a partilhar o teu conhecimento com, e Eu lá também a receber? faço, eu lá faço parte de uma pós-graduação para executivos IA aplicada ao marketing, portanto, inteligência artificial aplicada a marketing.
Uhum. que visa trazer uma melhor percepção da relevância de integrar a inteligência artificial em processos de marketing e Uhum. para profissionais de marketing. Portanto, estamos a falar tipicamente executivos que operam nesta área, e que estão interessados em saber o que é que a inteligência artificial vai trazer, quais é que são, qual é que é o potencial, quais é que são os riscos, Claro. como gerir tudo o que aí vem. E pronto, fundamentalmente é esse o meu papel. Em termos educativos, tenho também desde 2014 criei um modelo de procura prever o impacto social da Uhum. inteligência artificial, e tenho andado um pouco por todo o mundo a falar em conferências, a tentar explicar porque é que é importante que as pessoas comecem a discutir o impacto da inteligência artificial na sociedade, porque vamos ter duas hipóteses: ou discutimos antes deste impacto se fazer sentido de uma forma disseminada, ou então vamos ter que falar sobre ele quando já estiver tudo arrebentado. Eh, e Certo. que também tem sido uma experiência interessante porque, pronto, em 2000, até 2021, 2022, 2022 particularmente, acho que foi o grande ano de mudança, eu era olhado assim como sendo um bocado maluco, que não quer dizer que não seja, mas pelo menos Sim, não está em causa, não é? não está errado, mas era olhado um pouco como o arauto da desgraça. Desde 2022 que de repente comecei a ser convidado muito mais vezes e a ter ouvido com muito mais Traz lá o maluco receptividade. que ele estava a dizer umas coisas certas. Exato. Boa, Portanto, tenho tentado fazer a minha parte para trazer conhecimento para a sociedade e para o mercado nesta área. boa, excelente. Parabéns por isso. Diz-me assim uma pergunta mais, talvez mais, mas também tu sentes, como é que tu vês a educação hoje em dia e a importância disso para os novos profissionais que nós temos a correr, as novas profissões que não sabemos quais são, por isso há muitos ses, não é? E mesmo o World Forum Económico diz que estas são as posições, e a gira, achei quando eu vi esse relatório em 2023, que estas são as profissões que não vão ser tocadas e as pessoas associam sempre àquelas que eram menos bem pagas, eletricistas, tipo profissões que são Sim. cada vez mais reconhecidas, e como é que nós queremos esta parte de educação que existe hoje, que temos filhos, como nós sabemos, os dois, e como é que nós preparamos isto para o amanhã. E às vezes eu digo, não é amanhã, é hoje, né? Mas pronto, tento aqui pôr o amanhã para não me esquecer. Bem, assim, nós temos, primeiro, isto obriga aqui a dar um passo ao lado, se calhar. Nós temos Uhum. que reconhecer que, assim, as nossas instituições nacionais, e quando digo nacionais não é só portuguesas, as Certo. instituições nacionais de todos os países do mundo, aquilo que nós conhecemos como sendo os governos, como sendo os ministérios, como sendo o processo de governação, foi desenhado para um mundo completamente diferente daquilo que nós temos hoje em dia. Foi Claro. desenhado para um mundo em que o ritmo de evolução da tecnologia e o impacto que esta tinha na sociedade, se Certo. media em décadas, e, portanto, os governos tinham tempo para se adaptar e passar por um processo muito moroso de De se avaliar aperceberem, e de até. avaliar, pensar, tipicamente reativamente, muito poucos o faziam proativamente, mas como a mudança era lenta, mesmo sendo reativo, quando se começavam a sentir os primeiros sinais, havia tempo suficiente para implementar políticas que permitissem endereçar estas coisas. Uhum. Eu não te preciso dizer, porque tu és uma pessoa que também está envolvida na área de inteligência artificial, que hoje em dia é de semana para semana, não é? Isto- Às vezes é por hora quase, mas pronto. Mas sim, vamos resumir isto semana para semana. Que isto é tanta coisa que é difícil, sim. Exato. Nós, nós, nós tínhamos na década, no século passado, no final do século passado, nós tínhamos a lei de Moore, não é? Que É, isso teoricamente mesmo. regia a evolução da tecnologia sob a forma do número, do preço versus número de transistores em microchips. E que se dizia que em 18 meses duplicava, e na altura era considerada uma coisa que representava a velocidade a que a tecnologia estava a avançar.
Hoje em dia, 18 meses já é uma eternidade, não é? 18 meses é. O chat Já, GPT 3.5 saiu há menos de 18 meses, e já vamos na né? versão 4 e já saíram mais 20 versões E de já estão a trabalhar no LLMs, 5 e por aí e adiante. estão a trabalhar no 5 e saíram text to audio, text to video e de repente uma coisa que há 18 meses era desconhecida do grande público, ponto final. Hoje em dia, os miúdos andam às escondidas a usar ChatGPT para fazer os trabalhos da escola e gerarem apresentações e por aí fora. Portanto, a velocidade a que a tecnologia está a evoluir não é compatível com os timings de governação que existiam até agora. Eu acho que os nossos governos, não sei se já se aperceberam disso, ou se não se querem aperceber, ou se não querem ter essa discussão, essa conversa, mas é uma realidade. E, portanto, aquilo que nós temos é um atraso gigantesco. Nós estamos agora, a nível escolar, e eu vejo com a educação dos meus filhos, nós estamos hoje em dia a dar resposta à aquisição de conhecimentos básicos de literacia digital, que se calhar teriam feito sentido há 15 anos atrás. Claro, E não quer dizer que a literacia digital não faça sentido hoje em dia, mas o tipo de literacia digital já bastante. mudou radicalmente. E, portanto, as nossas instituições de ensino não estão minimamente a preparar as pessoas para aquilo que é a realidade, como dizes, não é a realidade amanhã, é a realidade hoje. O que é, uma vez mais, é preocupante quando nós pensamos que, mesmo que seja feita uma mudança naquilo que é a nossa política educativa, tipicamente estas mudanças começam nos anos mais jovens e, portanto, estamos Uhum. sempre a falar de ciclos no mínimo de 5 a 7 anos até se sentir o Claro. efeito no sistema educativo como um todo. Portanto, nós temos um atraso muito grande, existe uma grande falta de informação sobre aquilo que, como dizes, são as profissões potenciais do futuro. Há Uhum. coisas que são claras e há coisas que são claras como, é assim, se calhar conduzir coisas não vai ter grande futuro durante os próximos 10 anos, Uhum. porque grande parte das coisas, carros, aviões e barcos, estão a começar a conduzir-se sozinhos. Se calhar ter copywriter e escrever texto não vai ser uma profissão com grande futuro. Se calhar ser designer gráfico cada vez vai ter menos futuro. Portanto, nós estamos aqui a ver claramente a surgir um conjunto de ferramentas que vão substituir, não todos os profissionais, como costuma querer que isso aconteça, mas pelo menos, eu diria, se nós considerarmos a nível de maturidade, Uhum. níveis de 1 a 5, em que um é o acabadinho de sair da universidade ou da escola profissional e o 5 é o indivíduo com 10 anos de experiência e 15 anos de experiência, claramente os níveis um, 2 e 3 estão sob um ataque claro. O que Claro. levanta outro problema, não é? Que é, se nós retiramos os níveis um, 2 e 3, como é que os novos profissionais vão conseguir chegar ao 4 e 5? Não têm, Claro. Tenho não que vão passar arranjar essa. Tenho que emprego, passar. Claro. têm que passar esse deserto, esse travessia do deserto, porque não vai haver empregos. Isto nós já estamos a observar hoje. Hoje em Uhum. dia, conheço muitas empresas, inclusive empresas de software, que deixaram Programador. de recrutar estagiários e novos profissionais académicos na universidade, porque o código que eles produzem, um indivíduo com um LLM, com um ChatGPT, com um Claude, Claro. consegue produzir código com aquela qualidade ou melhor em 5 minutos e sem ter que estar a pagar a uma pessoa nova. Certo. Por isso, claramente, há aqui um conjunto de profissões que vão ter sérias dificuldades. Existem profissões nas quais substituir seres humanos vai ser mais complicado, não necessariamente porque a automação não seja possível, mas porque nós valorizamos a interação humana. Claro. Enfermagens, serviço de hotelaria, portanto, existe um Claro. conjunto de situações em que nós queremos ter um ser humano do outro lado, mesmo assim com uma redução de empregos. Eu achei muito curioso, há uns tempos estava a levar o meu filho ao McDonald's, e tendo ele 13 anos, é o restaurante preferido dele, como é evidente. E chegámos lá e o McDonald's estava fechado,
estavam a acabar de fechar as portas e eu perguntei, então, o que é que se passa? Ah, é que estamos sem os terminais de self-service. E Sim, sim. os tablets para fazer os pedidos. E, portanto, nós estamos a falar de um restaurante que já não consegue funcionar com a quantidade de pessoal que tem se não tiver uma automação na parte dos pedidos a funcionar. Certo. É um sinal claro que eles estão a contratar menos pessoas do que contratariam antes para um restaurante da mesma dimensão. E mais curioso ainda, eu reparo que enquanto indivíduos de uma certa idade, se calhar a nossa, Calma, calma, calma. não, mas pessoas de uma geração mais experiente, se Fica calhar melhor, ainda. fica melhor. Fica melhor, fica melhor. Obrigado. Se calhar preferem ir ao balcão e interagir com o ser humano no pedido. Os miúdos hoje em dia até lhes faz impressão o conceito de ter que falar com o ser humano. Eles querem ver E ter que aquilo. esperar. E eu acho que hoje é aquela coisa que parece que se perdeu. Eu sei que ninguém gosta de esperar, mas essa coisa que faz parte do processo, né? Quando a gente vai pedir uma coisa, e eu às vezes sinto, e acho que mais normal talvez é num restaurante que nós vamos pedir, parece que ainda não pedimos, mas estamos à espera que ele traga, ele veja o prato que nós queremos, e quando nós Exato. respondemos o que queremos, ele vai lá buscar só para trazer. Pronto, eu acho que isso, parece que perdemos a parte humana também no meio deste processo, né? Sim, vamos perder em muitas coisas. Sim, E será a questão que nós há pouco, antes de começarmos sim, aqui esta conversa, estávamos a trocar umas ideias. A realidade é que é assim, nós vamos ter que passar por este processo necessariamente porque uma questão demográfica, não é? Nós não vamos ter claro. trabalhadores suficientes. Portugal em particular, como estavas a dizer há pouco, Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo, Mais que idoso, né? é, mas- que é assustador. Portanto, nós vamos ter muitos reformados, vamos ter muita gente que vai precisar de ter dinheiro de impostos para suportar as reformas, porque ao contrário daquilo que nos é vendido, a segurança social não funciona com o dinheiro que nós lhe damos para eles nos Sim, devolverem isso tudo. Uh, mas, portanto, nós vamos precisar ter uma base fiscal grande, que não vai existir porque as pessoas estão a ter menos filhos, são menos pessoas a trabalhar, e, portanto, vai haver uma certa altura que para nós mantermos esta brincadeira equilibrada, nós vamos ter que ter elevados graus de automação. E, portanto, vão haver certas profissões que vão quase desaparecer. E que se calhar ainda bem que assim vai ser o caso, porque nós não teríamos pessoas de qualquer maneira para cobrir claro. essas vagas. Agora, prever quais é que são aquelas que vão ficar para fora daquilo que são, como estás a dizer, profissões que exigem ou interação humana em que ela é valorizada, ou um trabalho muito adaptativo, porque as instalações elétricas, apesar de terem regulamentação, cada casa é uma casa e, portanto, existe Claro. ali uma grande variabilidade, é mais difícil de automatizar, pelo menos para já. Uh, Todas as profissões em que é um trabalho cognitivo repetitivo Claro. vão ser Reduzidas, sinceramente, sim. E radicalmente, radicalmente reduzidas. eu diria que uma das preocupações que vejo, estando ligando a este mundo também, como a gente fala de inteligência artificial, vejo por um lado positivo, sim, criou-se a regulamentação a nível da Europa, não vou falar dos outros países como os Estados Unidos e a China que já vão onde vão, mas a minha preocupação às vezes é mais além, assim, eu percebo que haja uma regulamentação, mas acho que falta sempre ver este papel educativo, né? De formação das pessoas, dos jovens que estão agora, que estão assim para o mercado, aqueles que vão entrar no processo de 16, 17, 18 anos, não considerando o abandono escolar, e como é que se prepara isto? Ou seja, parece que estamos sempre muito mais importados com burocracia. Eu sei que é importante, tem que haver regras, né, no jogo, mas parece que nos esquecemos de dar o ênfase como é que preparamos, pelo menos, pensamento crítico, resolução, perceber o problema, resolver situações mais do dia a dia, e isso preocupa-me um bocado mais, sentir que a sociedade, nós também temos como pais essa responsabilidade, mas se calhar tinha que haver aqui um plano mais global, de forma a não ficar assim tão desnivelado e tentar-se ajudar uma melhor e mais fácil integração no mercado de trabalho. Mas isto, eu sei que também é uma palavra muito grande, né? Mas acho que aí devia haver um trabalho e porque existem pessoas que querem fazer parte desse projeto para ajudar a construir isso como um todo, né? E, aí acho que levantas dois pontos muito importantes. Um deles eu vou só abordar rapidamente, que é a questão da regulamentação.
que é uma questão que eu acho curiosa, porque, dada, dado o elevadíssimo impacto que a inteligência artificial tem em todos os aspectos da economia e da sociedade, quer de um ponto de vista de aumento de produtividade, quer até de um ponto de vista militar, de aplicações militares, Claro. a regulamentação é sempre algo curioso, porque, ok, nós regulamentamos numa determinada jurisdição, como por exemplo a Europa, Uhum. porque a China vai parar de desenvolver a inteligência artificial, ou a Rússia, e nós queremos mesmo estar em desvantagem económica e É. militar com essas potências. Portanto, eu acho que a regulamentação, eu compreendo a intenção, mas acho que vai ter perna curta, infelizmente, para Não, e até porque se vai conseguir há outra questão regulamentar. até porque há outra questão agora aqui, que é, isto é difícil neste momento, perceber, e na dimensão disto, né? Nós, apesar da inteligência artificial de 1945, quase ter 60, 70 anos, este boom que há agora, né? Inteligência artificial generativa e essas coisas todas que estão a sair quase, ou diariamente ou semanalmente, isto é difícil regulamentar sobre uma coisa que ainda nem sabem o que é que isto é, né? E é que e depois também, E como com tu dizes, em que eu ciclos, estou preocupado em limitar-te a ti e eu estou num país em que isso não é limitado e as minhas regras são um bocadinho mais. E depois, como é que eu posso ser, como tu podes ser competitivo perante eu, em que depois eu vou a um cliente e tu apresentas um trabalhinho todo formatado, todo bonitinho, e eu chego lá, não, mas o que eu te posso criar é desta forma, ou seja, há aqui uma desvantagem grande que pode ser complicado de gerir isto tudo, não é? sim, é complicado de gerir, e a nível da regulamentação, repito, assim, a regulamentação é um processo que foi desenhado que não se mexe a esta velocidade. O Claro. nosso processo de regulamentação demora anos. E quando nós estamos a falar numa situação em que quando sai uma regulamentação para uma tecnologia, a tecnologia neste momento já teve 5, 6 iterações. Portanto, E até porque não sei se estamos a tu se falar de calhar coisas sabes. diferentes. Até para as pessoas perceberem, este UI Act, mais especificamente da Europa, vai ser de 2024, que se lá há coisa de 2 semanas o último acerto que eles fizeram lá, do documento, o documento final, vai ser até 2026. Atenção, estamos a falar de 2 anos em que muita coisa pode alterar, né? Como nós sabemos, 2 anos é muito grande, por isso há aqui um desafio enorme no meio deste processo. Mas ias falar de outro ponto que disseste também que querias referir, né? Sim, o outro ponto era, prende-se com a questão educativa, que eu acho o nosso sistema de ensino, durante muito tempo, e corretamente, na minha opinião, procurava, mais do que formar apenas profissionais, procurava formar cidadãos e Uhum. tentava dotar o indivíduo das competências básicas necessárias para operar no mundo, independentemente da profissão Certo. que depois fosse ter. E isto aqui era verdade até quando nós tínhamos 4 anos de escolaridade. Nós conhecemos pessoas de idade mais venerável Certo. que com a quarta classe eram cidadãos funcionais. Sabiam fazer as contas para operar, sabiam escrever para operar, portanto conseguiam de uma forma, pelo menos adequada àquilo que era a realidade do sistema de ensino, conseguiam operar. E a nossa sociedade, por alguma razão, em muitos países ocidentais, perdeu este foco em formar cidadãos capazes de operar num ambiente que os rodeia. Focámos inteiramente naquilo que é competência profissional e esquecemos que o indivíduo, para operar, precisa mais do que isso. E esquecemos, bem, desde coisas básicas, eu continuo a dizer, eu acho incrível que isto depois, isto depois vão dizer que já tem aqui uma conotação política, que não tem, mas eu acho incrível que um indivíduo seja suposto operar num mundo em que existem impostos, em que é suposto que ele vai fazer um crédito para comprar a casa e por aí fora não tem literacia financeira básica, Sim, estamos quando, em penúltimo sim, na Europa. que é, e depois toda a gente fica muito admirada que Portugal tem níveis de endividamento grandes e que as famílias se endividam de formas inadequadas e por aí fora. Mas isso seria outra conversa, Dava outro mas podcast, quase. é outro podcast.
mas há uma falta de reconhecimento que a competência digital, hoje em dia, faz parte da cidadania. Uhum, isso mesmo. Porque hoje em dia já ninguém. Hoje em dia, um e-mail tem a mesma validade do que uma carta registada enviada por uma instituição. E Hoje em serve a nível dia, legal, atenção, né? exatamente, tem é toda a legalidade, toda a força da lei que teria uma carta registada. Hoje em Certo, dia é esperado que um cidadão interaja com o Estado, interaja com as instituições, interaja com a banca, interaja com whatever, usando ferramentas digitais. Hoje em dia é expectável que, independentemente da profissão que o indivíduo tenha, ele necessite usar ferramentas digitais, mesmo em trabalhos que sejam mais manuais, digamos, e que certo, faz parte da sua capacidade de aceder a novas oportunidades de emprego, a sua capacidade de aprender novas capacidades e novas skills, através daquilo que são as ferramentas digitais. E, portanto, há uma falta de reconhecimento de que o uso, literacia digital, que inclui todas as ferramentas que vão desde o uso do e-mail até o uso básico, pelo menos, de inteligência artificial. Competências certo, digitais são imprescindíveis para a cidadania e que não devem ser, não deve ser considerado como um extra, como hoje em dia é considerado, que é, ok, certo, olha, até vais aprender algumas coisas de informática. Não, é assim, é tão importante como saber ler, escrever e contar e fazer certo, operações matemáticas para o, certo. para o cidadão médio e cada vez vai ser mais assim. E acho que enquanto não houver esse reconhecimento, vai continuar a ser relegado para segundo ou terceiro plano, e eu vejo que a formação de TIC que o meu Uhum. filho tem, em particular, e fico assustado. E, se E eu, nós eu não- verificamos até quando aconteceu, por razões não positivas, da questão do Covid, nós verificamos até mesmo os professores, e não isto não é uma crítica, atenção, havia muitos professores que não tinham sequer, estavam preparados para trabalhar com ferramentas, né? Zooms, Teams e por aí adiante. Já nem estou a falar de pessoas, e eu percebi isso, atenção, não é crítica, lá está, não foi feito, lá está, não só para o aluno, mas também para o corpo docente, de reskilling e de poder usar as ferramentas para eles poderem estar adaptados. Por isso, aqui, por isso é que eu estou a dizer isto com salvaguarda, não é dizer, os professores isto ou aquilo, isto tinha que ser, lá está, um plano integrado, não é só para aqueles, porque temos de dar as ferramentas, por assim dizer. Eu acho que é por aí que eu acho que considero super relevante. temos que reconhecer que é assim, nós já não estamos na revolução digital. A revolução digital já está lá no passado. Hoje em Certo, dia é a realidade da sociedade digital. certo, Para funcionar em sociedade em, em igualdade, pelo menos, de oportunidades, o indivíduo tem que ter competências digitais. E com a velocidade com que a tecnologia, nomeadamente a nível da inteligência artificial, está a evoluir, estas competências também vão ser. sim. O meu filho tem 13 anos, ele, quando sair da escola, a inteligência artificial vai fazer parte do dia a dia económico e do Ele até mundo. já faz, só que às vezes não se apercebe, né? Como eu costumo dizer, às vezes ele nem se apercebe, né? É, Sim, sim, sim. Assim, eles não se apercebem, nem lhes é dada uma explicação. Por exemplo, Eu, sou- eu gostaria de ver que as escolas ensinassem os miúdos a usar inteligência artificial como uma ajuda ao pensamento crítico é complementar, não, complementar. não é substituir. Eu acho que esta palavra para mim, eu costumo dizer, é complementar. Ok? Exatamente. Porque a realidade é que eles, quando saírem para o mundo a Mercado de trabalho. sério, nem que não seja mercado de trabalho, para a Sim. realidade do dia a dia, eles vão se deparar com uma realidade em que ninguém vai estar à espera que. Aliás, eu vejo hoje em dia, ninguém está à espera que tu vais abrir 5 sites ou 6 sites quando estás a fazer uma pesquisa. Não, tu hoje em dia perguntas ao Copilot, o Copilot abre os 5 ou 6 sites por ti e faz-te um resumo daquilo e acabaste de poupar 20 minutos de leitura. E ele até pergunta só se gostas, não gostas, tem sugestões, por isso é muito mais interativo, é quase. Eu acho que este foi o impacto. A inteligência artificial com o boom do chat GPT permitiu de uma forma quase qualquer pessoa, sem grande, nem tem a ver com conhecimentos técnicos, né? Possa dialogar e aprender aqui umas coisas interessantes e se calhar. Claro que existe ponto de verificação da informação e tudo o resto, mas isso já existia até no próprio Google, como nós sabemos, por isso. Lá está, é uma evolução.
Mas é uma evolução que lá está, quando nós olhamos para aquilo que é o ciclo educacional, se nós não estamos a fazer isso hoje, vamos fazer o quê? Daqui a 3 anos para que o ciclo acabe daqui a 8? É como eu costumo dizer, o custo de não fazer nada também vai ser enorme. Com muita pena minha, não digo isto como ah, eu sei, ou isto, mas sei que isto é importante. Diz-me uma coisa, David, no meio deste processo tu tens de possibilidade de vários empreendedores, conhecer várias pessoas, alguns, alguns pontos que críticos tu consideras para estas pessoas que querem ir por esta jornada que tu consideras, epá, é importante as pessoas terem esta postura, esta atitude, ou seja, estes soft skills que tu consideras relevantes, queres partilhar na tua opinião? É assim, a primeira, a skill mais importante do empreendedor é ter ou um grau elevado de ignorância ou de masoquismo. Portanto, porque é uma jornada de tal forma dura que é preciso ter ou ignorância do quão difícil é, ou já sabendo ter algum masoquismo para empreender e iniciar o negócio. Certo? Dado que eu já criei uma catrapazada de startups, acho que se torna claro que já não é por ignorância, já é É no meu caso masoquismo. já é por masoquismo. Agora, eu acho que, brincadeiras à parte, aquilo que é a competência mais relevante é a abertura para aprender, Uhum. porque criar uma empresa implica, uma startup em particular, se for tecnológica, implica um processo de aprendizagem constante, não só das competências que são necessárias para criar a própria startup, como a abertura para aprender uma coisa tão difícil como a minha ideia não vai funcionar. A Certo. minha ideia vai ter que ser diferente, vou ter que mudar a minha ideia original, porque aquilo que a realidade que o mundo me está a dizer é Claro. que isto não vai ser bem sucedido. E isso implica uma enorme abertura mental para estar a realizar uma aprendizagem constante, estar sempre a iterar, Claro. a aprender, fazer melhor, tenta-se outra vez, ok, correu melhor, o que é que se pode aprender no mesmo? Portanto, acho que esta é de longe a competência mais importante. É de tal forma importante que eu posso dizer que hoje em dia, eu diria que 90% dos fundos de investimento mais maduros costumam olhar primeiro para a equipa antes de olhar para o projeto. Uhum. Portanto, ver que competências é que a equipa tem, qual é que é a personalidade da equipa, se são pessoas que estão abertas a receber feedback ou não, se são pessoas que estão dispostas a Comportamental, não aprender. é? É quase um processo mais comportamental Exatamente. do que. Claro. Mas se não passar essa fase, quase nem olham para o resto. Sim, porque efetivamente é assim, tu podes ter o melhor projeto do mundo, voltamos ao mesmo. Se não fores capaz de implementar, não vai correr bem. Tu podes ter um projeto que é fantástico, se não tiveres a capacidade de receber o feedback do mercado e às vezes dos investidores, de que vais ter que fazer alterações, de que vais ter que fazer um pivot, de que vais ter que ir para um negócio diferente, a coisa não vai correr bem. É assim, quando nós olhamos para grande parte daquilo que são os grandes negócios, não é? Eles começaram com coisas completamente diferentes. Quando olhamos para um Airbnb, não é? O Airbnb começou por ser um site para as pessoas alugarem uma cama insuflável Sim, em sua casa na sala, por isso é que era sim. Airbed, Airbed É, and bem, Breakfast. Um, o Netflix começou por enviar DVDs para a casa das DVDs pessoas. para casa das pessoas. Sim, sim. Portanto, todos eles tiveram que chegar a um ponto e dizer, ok, isto não está a funcionar, nós vamos ter que fazer aqui alguma coisa de maneira diferente, vamos ter que admitir que estamos errados, aprender, Uhum. fazer diferente, errar. Pronto. E portanto, existe essa consciência que o projeto hoje em dia é uma parte importante, não vamos dizer que não, Uhum. mas se eu tiver uma equipa excelente e tiver um projeto mais ou menos, com essa equipa excelente, eu posso comunicar com ela e ela vai, com a própria interação do projeto com o mercado, vai perceber que o produto não é excelente e vai iterá-lo para algo que é excelente. Uma Claro. má equipa com um produto excelente É fica mais difícil. complicado. Boa. Portanto, eu diria que é de longe a competência mais importante. É esta. Boa. Projetos para o futuro. Queres partilhar? Projetos para o futuro. Bem, eu em setembro deverá ser lançado um livro que eu escrevi sobre inteligência artificial. Boa.
Estou a tentar passar mais tempo neste momento na comunicação, seja através online, de publicações em mídia e livros. É Uhum, algo que sempre gostei muito, fez parte de quase toda a minha vida. Estive ligado à imprensa, escrevi artigos para jornais, gosto uhum, muito. Portanto, estou a tentar regressar um pouco a essa parte que me dá prazer. Ahm, Tenho um conjunto de objetivos atuais que já estão em curso, que se prende com. Eu peguei no distrito de Coimbra, que é onde eu nasci, uhum. e estou a tentar, pelo meu envolvimento em vários projetos, tenho como objetivo fazer o offset das emissões do distrito de Coimbra durante o meu tempo de vida, portanto, Boa. pelo apoio que dou a estes projetos, mas acima de tudo, e dado que já começo a estar com uma idade diferente, eh, estou a tentar encontrar um novo equilíbrio entre o trabalho excessivo que tive nos últimos 30 anos da minha vida, e uma qualidade de vida melhor. E perder Boa. peso já agora. E para ver. E, Ok. e parar de fumar. Acho que esses dois últimos pontos acho que são também bastante importantes, porque no final dele tem impacto em nós. Mesmo para terminar aqui, algum livro ou uma palestra ou filme que gostasses de partilhar com a audiência? Sim, há um livro que eu recomendo a toda a gente que se interessa sobre esta questão da inteligência artificial, que é o Life 2.0 ou 3.0 do Tegmark. Uhum. Um, e depois posso passar para pôr Boa. nos Certo, certo. show notes, que gosto muito. Para quem está interessado em empreendedorismo, eu recomendo o Heart of the Start do Kawasaki, do Guy Certo, Kawasaki. certo. Ele também tem algumas palestras online, ele é engraçadíssimo, a maneira como ele apresenta as coisas. Mas eu acho que ele consegue dar um bom overview daquilo que são as Uhum. ferramentas básicas para criar uma startup. Portanto, recomendo vivamente. E a todas as pessoas que queiram manter alguma sanidade neste mundo em mudança rápida, eu recomendo as meditações de Marco Aurélio, que é um imperador Ah, sim. romano, que é um pensador estoico, porque creio que nós vamos precisar de bastante estoicismo nas décadas vindouras. Boa. Excelente. Algum conceito que deram que tu guardes como referência? Sim, sim, não é bem um conselho, Uhum. é mais uma admonição. O meu avô paterno era uma pessoa muito brincalhona, muito acessível. E houve uma vez que eu ainda era criança e usei aquela expressão muito portuguesa de dizer palavra de honra. E ele ficou com uma cara muito séria e disse-me: palavra só há uma e essa é sempre a de honra. E é algo que eu tento implementar na minha vida todos os dias Boa. e tem-me servido bem. Excelente. Última e pergunta mais fácil. Dentro desta atividade toda que tu tens, sobra tempo para algum hobby que queres partilhar? Hobby, sim, eu gosto bastante de praticar exercício físico. O meu background era artes marciais, Krav Boa. Maga. Gosto de levar porrada com aqueles outros. Por isso é que se calhar ninguém gosta tanto de criar startups. Já vais com um arcabouço nesse sentido. Exato. Mas portanto gosto bastante de praticar desporto e gosto de escrever, são os meus hobbies principais. Boa. David, olha, muito obrigado. Parabéns pela tua Obrigado, jornada eu. e vamos Obrigado falando, eu de pelo certeza. convite. É sempre um prazer falar contigo. Então, até breve Até e breve. espero que tenham gostado. Obrigado.